professor Vitor Fernandes de Física e nós estamos em mais um encontro para videoaula. Na aula de hoje nós conversaremos sobre um assunto chamado transmissão de movimento. E evidentemente, como você pode observar no slide, eu estou utilizando o exemplo de uma bicicleta para que nós consigamos observar a ideia da transmissão de movimento. Se por um acaso eu montar em uma bicicleta, ela já começa a se movimentar por si só? Evidentemente que não. Para que essa bicicleta consiga movimento, eu preciso ter uma ação de pedalar. O pedal, acoplado a uma coroa, faz com que essa coroa comece a se movimentar e como ela está acoplada por uma corrente a uma catraca, a catraca também começa a se movimentar. Essa catraca, por sua vez, está acoplada no eixo da roda traseira da bicicleta, fazendo então com que essa roda comece a se movimentar. Daí então eu tenho movimento da minha bicicleta. Beleza até aqui? Então o processo para que essa bicicleta se movimente é um processo em que deve haver acoplamento e transmissão de movimento entre essas polias acopladas. É exatamente o que eu consigo ver na próxima figura. Por exemplo, eu tenho uma coroa, eu tenho um pedal, eu tenho uma corrente e tenho uma catraca. O pedal é aquele que vai gerar a motriz do movimento, beleza? Tudo bem? Então, quando eu pedalo, eu já estou gerando movimento e transmitindo movimento para essa coroa, que por sua vez está acoplada por uma corrente a uma catraca. Conforme a coroa vai girando, a corrente se movimenta junto com ela. Consequentemente, a catraca que se encontra acoplada também precisa entrar numa configuração de movimento. Daí, então, eu tenho um processo de transmissão de movimento. A transmissão do movimento da coroa para a catraca através da presença de uma corrente. Beleza? Até aqui, tudo bem? Só que esse processo de transmissão, ele acontece de diversas formas. E as duas formas que nós vamos trabalhar aqui são acoplamento por corrente ou dente ou acoplamento por eixo. Beleza? Tudo bem? Aqui eu estou representando exatamente esse primeiro caso de acoplamento de polias através de uma determinada corrente. Existe uma polia A, existe uma polia B, evidentemente a polia A é maior, a polia B é menor, e aí de repente eu faço a polia A se movimentar. Como ela se encontra acoplada por uma corrente a polia B, ela é movimentada em função do movimento da polia A. Eu tenho então a transmissão do movimento da polia A para a polia B. Beleza até aqui? Tudo bem? Maneiro? Analisando essa configuração, eu entendo o seguinte: a polia A, ela tem uma determinada dimensão. E a sua dimensão está sendo representada pelo raio ou tamanho da distância do seu centro até a sua circunferência, superfície, beleza? A polia B, obviamente, tem uma dimensão menor, está sendo representado por um raio menor. Quando eu faço a corrente se movimentar, a velocidade com que a corrente anda aqui é a mesma velocidade com que ela anda aqui, é a mesma velocidade que ela anda aqui, é a mesma velocidade que ela anda lá. O que significa dizer, a velocidade com que a corrente se movimenta, nós chamamos de velocidade linear. Essa velocidade linear da corrente faz com que a polia A se movimente linearmente e a polia B se movimente linearmente com a mesma característica, ou seja, nós estamos admitindo que a velocidade linear dessas polias é igual. Beleza até aqui? Tudo bem? Mas eu compreendo também que enquanto a polia A está dando uma volta, a polia B, por ser menor, está dando 2, 3, 4, 5, sei lá. O número de voltas da polia menor é maior do que o número de voltas da polia maior. O número de voltas aqui na física é chamado carinhosamente de frequência. Número de voltas em um dado intervalo de tempo. O que eu estou admitindo? Que
a frequência da polia B é maior do que a frequência da polia A. Uma polia menor sempre terá frequência maior do que uma polia maior. Beleza até aqui? Tudo bem? Como frequência e período são duas grandezas inversas, aquela que apresentar maior frequência vai apresentar menor período. Aquela que apresentar menor frequência vai apresentar maior período. Ou seja, como a polia B tem maior frequência, ela tem menor período. Faz todo sentido. Como assim, Vitor? Faz todo sentido. Porque se ela é menor, ela demora menos tempo para dar uma volta. E o período é o tempo que uma polia ou que um móvel demora para fazer uma oscilação completa, ou seja, uma volta. Significa dizer então que a polia B, como tem maior frequência, tem menor período. A polia A, como tem menor frequência, menor número de voltas, vai ter maior período. Óbvio, como ela é maior, ela demora mais tempo para completar uma oscilação. Beleza até aqui? Tudo bem? Então, a parte conceitual diria que essas duas polias apresentam as mesmas velocidades lineares. A polia menor tem maior frequência e menor período. A polia maior tem menor frequência e maior período. Como quando a polia A dá uma volta, a polia B pode dar 2, 3, 4... Quando a polia A dá uma volta, ela está percorrendo 360 graus. E a polia B? Ela vai estar dando 720 graus, 1080 graus, 2, 3 voltas, sei lá. Tudo bem? Então, o seu deslocamento angular da polia B sempre será maior do que o deslocamento angular da polia A. Ou seja, o deslocamento angular da polia menor é maior do que o deslocamento angular da polia maior. Significa dizer, então, que a velocidade com que a polia menor se desloca angularmente é maior do que a velocidade com que a polia maior se desloca angularmente. É por isso que, diante desses conceitos, nós podemos afirmar essas características de equações matemáticas. Espera aí, eu estou afirmando que a velocidade linear da polia A e da polia B são exatamente iguais, que a velocidade angular e o raio se relacionam inversamente proporcional. A polia A, que é a maior, apresenta menor velocidade angular. A polia B, que é a menor, apresenta maior velocidade angular. As frequências e os raios também se relacionam pela equação. O raio da polia A vezes a frequência da polia A. E também são grandezas inversamente proporcionais. Agora, Vitor, como que daqui você chegou aqui? Como desse conceito da velocidade linear você chegou no conceito da velocidade angular relacionada ao raio? Porque eu lembro que quando eu estudei movimento circular, eu vi que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Então, a velocidade linear da polia A vai ser a velocidade angular da polia A vezes o raio da polia A. A velocidade linear da polia B vai ser a velocidade angular da polia B vezes o raio da polia B. Tá todo mundo comigo? Beleza? Ótimo. O meu processo, então, é... As interpretações algébricas são essas. E as interpretações conceituais? O que a gente discutiu no slide anterior. As velocidades lineares em um acoplamento por corrente são iguais. As velocidades angulares são diferentes, sendo que a maior polia tem velocidade angular menor. As frequências são diferentes, sendo que a maior polia tem menor frequência. E os períodos são diferentes, sendo que a maior polia tem maior período. Beleza até aqui? Tudo bem? O que eu vi sobre o acoplamento com corrente é utilizável no acoplamento por dente. Aqui eu estou visualizando duas engrenagens de uma indústria, duas engrenagens de um relógio. Quando uma encaixa na outra e uma se movimenta, a outra também é posta ao movimento. Tudo bem até aqui? Então aqui eu tenho uma engrenagem A, uma engrenagem B. A engrenagem A é maior, a engrenagem B é a menor. Os mesmos conceitos visualizados nos slides anteriores também podem ser vistos agora. Eu entendo que mesmo no acoplamento por dente, as velocidades lineares serão idênticas.
que as velocidades angulares serão relacionadas com os seus raios de acordo com essa equação, ômega-r igual a ômega-r. Tudo bem até aqui? E que as suas frequências também serão relacionadas com a mesma equação do slide anterior. Você percebeu que eu não parei para explicar esse? Por quê? Porque ele é a mesma coisa do anterior, então basta eu entender tudo como se fosse uma coisa só. Beleza? Tudo bem? Eu posso entender então que o acoplamento por corrente é a mesma coisa que um acoplamento por dente, beleza? Eles apresentam as mesmas características conceituais e apresentarão as mesmas características aplicáveis em equações, beleza? Agora, olha para cá. Eu tenho um exemplo. Existe 4 polias, A, B, C e D, e você percebe que essas polias estão acopladas com características de A e B estão acopladas por dentes, engrenagens, beleza? Tudo bem? B e C estão acopladas por uma corrente e C e D também estão acopladas por dente, tudo bem? O que eu estou afirmando? Que o raio da polia A, maior de todas, é de 50 centímetros, que o raio da polia B é de 30 centímetros, que o raio da polia C é de 20 centímetros e o raio da polia D é de 10 centímetros. Tudo bem até aqui? O que eu te pergunto nesse exemplo? Sabendo que a frequência da polia A é uma frequência de 18 rotações por minuto, 18 RPM, qual vai ser a frequência da polia C? Só que eu preciso que você compreenda que a polia A não está conectada na polia C. A polia A está conectada na polia B e a polia B está conectada na polia C. Tudo bem até aqui? O acoplamento me permite visualizar isso. Ó. A está acoplada em B, B está acoplado em C, C está acoplado em D. Então, o raio da A para a frequência da A é igual ao raio da B para a frequência da B. O que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha análise em 2 etapas. A etapa de A para B, pensei no movimento, e a etapa de B para C, pensei no movimento. De A para B, raio da A vezes a frequência da A é igual ou proporcional ao raio da B vezes a frequência da B. Qual é o raio da A? De acordo com o slide anterior, 50 centímetros. Quanto que vale a frequência da A? Foi o que o enunciado me deu, 18 RPM. Beleza? Tudo bem? Quanto que vale o raio da B? O raio da B vale 30 centímetros. E quanto vai valer a frequência da B? Bom, fazendo conta matemática aqui, eu encontrei uma frequência de 30 rotações por minuto. Olha o conceito sendo provado na prática. Quem é maior, A ou B? A A tem um raio de 50 centímetros, a B tem um raio de 30 centímetros. Então a B é a menor e a menor vai ter maior frequência. Beleza? Agora que eu já sei a frequência da B, basta fazer o quê? Agora eu vou analisar qual é a frequência da C, que é exatamente o que o enunciado está me pedindo. Beleza? Tá aqui? Então vou substituir valores. Raio da B vezes a frequência da B é igual a raio da C vezes a frequência da C. Você está comigo, sim ou não? Beleza? Quanto que vale o raio da B? 30. Frequência da B? 30 rotações por minuto. Quanto que vale o raio da C? 20. Frequência da C? É o que eu quero descobrir. Quando eu faço contas matemáticas, 30 vezes 30 dá 900, 900 dividido por 20, 45 rotações por minuto. Encontrei a frequência da polia C de acordo com o processo de transmissão de movimento de A para B, depois de B para C. Como todos os acoplamentos têm a mesma característica ali, eu poderia partir direto para um processo de A para C. Porque eu entendi que a velocidade linear da A é igual à velocidade linear da B, que é igual à velocidade linear da C, porque o acoplamento entre elas é exatamente o mesmo. Então, a mesma velocidade com que a A se movimenta é a velocidade com que a B se movimenta. E vai ser também a velocidade com que a C se movimenta. Então, a transmissão de movimento de A para B, depois de B para C, pode ser suplantada como sendo de A direto para C. E aí eu tenho raio do A vezes a frequência do A é igual ao raio do C vezes a frequência do C. Tudo bem até aqui? Beleza? Mas isso aqui só quem vai fazer vai ser você. O seu concorrente não vai fazer isso, beleza? Ele vai fazer o processo mais demorado, processo por processo, etapa por etapa. Beleza até aqui? Você vai direto no pulo do gato. Raio da A vezes a frequência da A, raio da C vezes a frequência da C. Quem é o raio da A? 50. Frequência da A? 18. Quem é o raio da C? 20. Frequência da C é quem eu quero, quem o enunciado me solicitou. A frequência da C, então, vai ser 50 vezes 18 dividido por 20. Ou seja, isso é a mesma coisa que 5 vezes 9, que dá 45 RPM, ou 45 rotações por minuto. Exatamente o que eu encontrei no exercício anterior, ou da forma anterior.
Beleza até aqui? Tudo bem? Então, sempre que eu estiver trabalhando com acoplamento por corrente ou dente, eu posso estar aplicando esses conceitos trabalhados até aqui. Beleza? Quando eu estiver trabalhando com outro tipo de acoplamento, e agora o meu acoplamento você pode ver que não é mais um acoplamento por engrenagem, por dente ou por uma corrente, ele é um acoplamento por um eixo. O mesmo eixo que corta a polia B é o eixo que corta a polia A. Então, quando eu giro o eixo, esse eixo movimenta a polia A e movimenta também a polia B. Tá comigo sim ou não? Beleza? Mas entenda, eu poderia, se eu estivesse enxergando de lado ou de frente esse eixo, eu visualizaria isso aqui, ó. Polia B é menor, polia A maior, e aqui está exatamente o meu eixo. Ao girar o eixo, eu entendo que a polia B e a polia A vão se movimentar com a mesma característica. Ou seja, se o eixo dá uma volta, a polia B dá uma volta e a polia A uma volta também. Significa dizer que o número de voltas das duas é exatamente o mesmo. Ou seja, a frequência de oscilação, número de voltas, em um dado intervalo de tempo é exatamente a mesma. A frequência da A é igual à frequência da B. O tempo gasto para uma oscilação da polia B é exatamente igual ao tempo gasto para uma oscilação da polia A. Eu posso afirmar ainda que, se a polia B andar uma volta, ela andou 360 graus, e a polia A uma volta também 360 graus, ou seja, o deslocamento angular das duas polias é igual. Se esse deslocamento angular é igual, a velocidade angular entre elas também será igual. Agora, se velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, quem vai ser a velocidade angular? A velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo raio. E aqui você consegue ver que existe uma proporção direta. Elas são diretamente proporcionais. Velocidade linear e raio da circunferência, ou raio da polia analisada. Por exemplo, polia A, polia B. Quem é que tem maior velocidade linear? A polia A. Por quê? Porque ela tem maior raio. Beleza até aqui? Tudo bem? Vamos para um exemplo? Olha para cá. Aqui eu já estou colocando uma situação em que eu tenho uma polia A se movimentando através de uma corrente, transmitindo o movimento, através de uma corrente para a polia B, e a polia B, como ela está acoplada por um eixo, a polia R faz com que a polia R também se movimente. Ou seja, nesse momento eu estou juntando os conceitos. Quais conceitos? Transmissão de movimento por corrente e transmissão de movimento pelo eixo, beleza? O que o enunciado desse exemplo declara? Que a polia A tem um raio de 20 centímetros, que a polia B tem um raio de 5 centímetros, que a polia R tem um raio de 50 centímetros, beleza? Na verdade, a polia R seria a roda da bicicleta de 50 centímetros. Beleza? Tudo bem? O que eu admito? Que a polia A rotaciona com uma frequência de 18 rotações por minuto, ou seja, 18 RPM. E eu quero saber exatamente quanto que vale a frequência da polia R. Bom, vamos aplicar? Primeira coisa que eu vou pensar agora. Dá para eu analisar a A direto com a R? Não mais. Por quê? Porque o tipo de transmissão de movimento é diferente. O A transmite movimento para o B e o B transmite movimento para o C de uma forma distinta. Então eu tenho que nesse momento cumprir etapas de A para B e depois de B para R, beleza? Então, ó, a minha análise está aqui, ó. Eu vou ter de A para B, de B para C e aqui o C está sendo interpretado como R, beleza? A transmissão de movimento de A para B é através de uma corrente, onde essa equação é favorável. Raio da A vezes a frequência da A, raio da B vezes a frequência da B. Quanto que vale o raio da A? De acordo com o enunciado, 20 centímetros. Quanto que vale a frequência da A? De acordo com o enunciado, 18 rotações por minuto. Raio da B vale 5 centímetros, vou descobrir quanto vale a frequência da B. Mas como a frequência da B é 72 RPM, qual vai ser a frequência do R? O acoplamento que existe entre a polia B e a roda da bicicleta, ou a polia R, se você quiser entender assim, é um acoplamento pelo eixo. E no acoplamento pelo eixo, as frequências são iguais. Ou seja, se eu descobrir a frequência do B de 72 RPM, eu também sei qual é a frequência da roda da bicicleta, de 72 rotações por minuto. Eu acho que com esse conceito
deu para você entender a ideia da transmissão de movimento. Espero, na verdade, que com isso que eu tenho abordado com vocês aqui, você tenha crescido e amadurecido nesse conceito de transmissão de movimento. Espero te ver nos próximos encontros. Um grande abraço, fique com Deus.